A crise de 1929 trata-se da primeira grande crise do capitalismo ocidental. Essa crise ela vai ocorrer no chamado período entre guerras, o período que vai da primeira que existe, na verdade, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Para entendermos essa crise, nós temos primeiro que entender como que terminou, qual o panorama mundial pós-Primeira Guerra. O pós-Primeira Guerra colocou os Estados Unidos como grande potência. Os Estados Unidos vendia, para quase todos os países da Europa, ainda emprestava dinheiro e financiava a reconstrução de países europeus que participaram da Tríplice Entente. Havia uma euforia muito grande, por parte dos americanos com relação ao consumismo, com relação, à produção. Esses americanos eles estavam exportando esse modo de vida para todo o mundo. Era o chamado American Way of Life, o modo de vida americano. Havia um boom frenético, de criação de produtos eletrodomésticos, de automóveis, e as empresas americanas estavam a todo vapor. Esse ritmo era tão frenético que aos poucos, o consumo ele foi estabilizando. Não havia mais o aumento do consumo e as empresas elas não vão perceber isso, principalmente no início da década de 20. Esse consumo ele vai se estabilizar por causa que o poder econômico de muitas famílias não vão aumentar juntamente com o ritmo da produção e a Europa vai começar a importar menos dos Estados Unidos porque ela está se recuperando da guerra. Junto com tudo isso, tem ainda a questão da especulação na Bolsa de Valores. Como havia esse ritmo de prosperidade iminente, nos Estados Unidos, muitas famílias que ganhavam algum dinheiro começaram a investir na Bolsa. Eles viam na Bolsa uma forma de enriquecer rapidamente. E muitos, mesmo sem ter formação econômica alguma, compravam ação na Bolsa de Valores. O que vai acontecer? No final da década de 20, a produção continua frenética e aumentando cada vez mais. Só que com a estabilização e até a diminuição do consumo, vai ocorrer uma crise de superprodução. As empresas elas vão ficar abarrotadas de produtos. A maior causa, a principal causa da crise de 29 é a superprodução. A partir da superprodução, vai ocorrer uma crise cíclica, porque se a empresa está abarrotada de produtos, no outro ano ela vai produzir menos. Se ela produz menos, ela dispensa funcionários, então gera o desemprego. O desemprego diminui o consumo, então gera miséria e gera vários outros fatores que no final continua gerando a própria superprodução. Então a crise ela começa com a superprodução, mas ela se torna cíclica. E aí essa crise que se inicia nos Estados Unidos, ela vai afetar quase todos os países do mundo. O único país que vai ficar imune à crise de 29 é a União Soviética, por não ser uma economia capitalista. Os americanos, eles vão sofrer muito com essa crise. O auge da crise, é o crash da Bolsa de Nova York. É quando as pessoas vão perceber que os papéis de ações que elas compraram não têm valor nenhum, porque as empresas estão falidas. Então, muitos empresários, bancos, pessoas que investiram na Bolsa vão perder todo o seu dinheiro. Vai ter um índice muito grande de fome, de miséria, de suicídio, de desemprego. O problema é que essa crise não vai ficar só nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos, eles vão resolver a crise. O próximo presidente que vai entrar, o Franklin Delano, ele vai criar, o Roosevelt, ele vai criar o New Deal. O New Deal é um pacote de soluções para resolver a crise dentro dos Estados Unidos. Na verdade, a crise de 29 marca o fim
da economia liberal. Aliás, o fim é muito forte, mas uma crise muito grande na ideia de liberalismo, porque a partir do New Deal ocorre um intervencionismo estatal. O governo tem que intervir na economia, criando pacotes de medidas, dando salários para famílias, criando obras de infraestrutura para que o país se recupere dessa crise, comece a girar dinheiro, o consumo volte ao normal e a crise se resolva. Os Estados Unidos, apesar de serem o início aí da crise, onde é o início da crise, com o New Deal, aos poucos eles vão conseguir resolver esse problema da crise de 29. Porém, ela vai chegar em vários países, como a Alemanha, Itália. Lá, o índice de desemprego vai ser muito grande. E, por sofrer muito com a crise de 29, vai abrir espaço para regimes totalitários, né? Que aí entra a figura de Hitler e de Mussolini. Eles vão chegar aí como solucionadores, né? Como solução para essa crise que está ocorrendo aí. O espalhamento da crise, né, de 29 a 33 pelo mundo é chamado de Grande Depressão e vai afetar muitos países. O Brasil vai ser afetado pela crise de 29, como na exportação de café. Os Estados Unidos é o maior comprador de café do Brasil. Então, quando os Estados Unidos entram em crise, eles diminuem a importação do café e acaba que a República Oligárquica Brasileira, que já está em crise, que já é questionada, entra numa crise total, principalmente quando o governo aprova aí o convênio de Taubaté, onde o próprio governo compra sacas de café e queima para não gerar prejuízo para os cafeicultores. Isso gera uma crítica muito grande e vai aí contribuir, né, gente, para o fim da República Oligárquica no Brasil, para a criação da Aliança Liberal e o início aí de outro período chamado de Era Vargas.